Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Será que alguém aqui já estudou? Com certeza, né? Porque se você estudar a fundo, você encontra essas coisas, né? Por exemplo, Joseph Smith. Vamos lá falar sobre Joseph Smith um pouquinho. Ele havia se casado com a Emma Smith, a gente sabe disso, né? Aí teve todo o lance da poligamia. Mas na sua história, na história de Joseph Smith, para vocês terem uma ideia, né? Ele tinha aquele lance que veio desde o pai dele, Joseph Smith Sr., né? E o pai dele, que já tinha aquela fama de adivinhador, aquela coisa toda. Por isso que o Joseph Smith pegou meio aquela linha do pai. E a gente até tentou entender aqui o motivo porque eles eram assim, né? Era uma família que provavelmente tinha muitos problemas financeiros. Até fala, né, em muitos materiais, diários, e até no material da Lucy Mack Smith, né, para quem não sabe, a mãe de Joseph Smith, ela escreveu um livro para falar um pouquinho sobre a história dela, envolvendo Joseph Smith também, e fala que ela era uma cabeça da casa, até mais que o pai, porque ela que tinha mais aquela veia de empreendimento para tentar ganhar algum dinheiro, enquanto o pai, até na sociedade que ele vivia, isso é descrito nesses materiais, ele era considerado como um vagabundo, né? Alguém que não se esforçava muito. E por quê? Ele vivia atrás dessas coisas do famoso dinheiro fácil, né? Aquela coisa lá, ele tentava inventar uma história, e por isso que ele inventou aquela coisa da adivinhação, né? Tem o poder de adivinhar aqui, por isso que Joseph Smith pegou aquele lance de esconder cavalos e chegar para a pessoa e falar que poderia adivinhar aonde estava o cavalo, que sumiu, que desapareceu, e a pessoa pagava ele por esse serviço. Inclusive, né, o pai de Joseph Smith tinha aquele lance de procurar tesouros e pedras preciosas, então muita gente, lógico, até hoje, né, muita gente acreditou. Olha, ele tem um poder, tal. Se eu não me engano, tem a história da varinha, né? Que eu falei para vocês, que é o que está nos registros também. Ele pegava uma varinha, tal, e andava com ela, e parece que ela apontava para um lugar onde tinha. Só que ele tinha que mudar, às vezes, de cidade, né? O pai de Joseph Smith com a família, porque muitas vezes ele falava isso e as pessoas iam procurar e não encontravam nada. E é aquela coisa, né? É um ditado que eu ouvi um tempo atrás, né? O vagabundo, para não dar um passo, ele dá 10. Porque não adiantava nada, né? Só piorava a vida e tal. Mas o Joseph Smith, ele acabou pegando essa linha. E voltando, né? Quando o Joseph Smith estava casado com a Emma, se eu não me engano, ele já tinha uns 23 anos nessa época. Ele tentou, se eu não me engano, tá? Eu só não lembro onde que era direito, se era no estado da Pensilvânia, acho que sim, né? Que ele tentou se filiar à igreja metodista. Isso é um pouco, na verdade é muito difícil achar isso nos materiais até da igreja. Ele tentou se filiar à igreja metodista. E tem um livro que ele se chama Reivindicações dos Mormons, tá? E nesse livro, Reivindicação dos Mormons, na página 8, né, que é nas minhas anotações quando eu fiz a pesquisa, diz que ele não foi aceito, olha só como é difícil achar esses materiais, diz que Joseph Smith ele não foi aceito para entrar na igreja metodista, né, como um membro de lá, porque ele estava envolvido, isso aí já ficou público, que ele estava envolvido com necromância, adivinhações e derivados, né? Então quer dizer o quê? Já era falado por ali, né, que já vinha do pai dele e essas coisas espalhavam na época, né? Então não tinha jeito. E aí a igreja, a gente não vai querer um cara que fica adivinhando as coisas aqui. Então a igreja metodista na época alegou isso. Isso tem nos registros num livro Reivindicações dos Mormons, na página 8, tá? E lá para 1830, Joseph Smith e tal, e já alguns convertidos da igreja Mormon, né, que ele falava toda a história dele ali, imediatamente eles se consideraram a única igreja verdadeira. Eu acho que até porque veio disso também muita coisa, ele não era aceito em nenhum lugar.
Até que, embora fala que ele tentou se converter à seita metodista, né? Isso aí fala nos registros da igreja, mas não tem essa parte que ele não foi admitido lá como membro, por causa dessas coisas, envolvido com adivinhações e derivados, né? Isso é interessante. Mas é interessante a gente navegar por esses assuntos, porque a gente fala da história de Joseph Smith, tem muita coisa para falar sobre isso, e respondendo às pessoas que me criticam, né? Me criticam demais, mas por que você só fica batendo em Joseph Smith? Cara, queria falar para você que me critica por isso, por que você está falando tanto de Joseph Smith, colocando a história dele ou coisas que eram mais encobertas, tal, à luz, porque você fica falando essas coisas? Simplesmente ele é o fundador de um lugar, um local ou uma corporação a qual eu me joguei de cabeça e dediquei 4 décadas. E ao levar uma rasteira de informações, eu tenho todo o direito de falar sobre isso. Então, se você quer, não vou, tá? Sinto te dizer, mas eu não vou parar de falar a respeito disso, tá? E é isso, né? Foi daí, né, dessa etapa de Joseph Smith que a gente está falando, que ele começou desde o pai dele, a querer trabalhar com adivinhações, e Joseph Smith também, entre tudo que a gente já falou, tá? Entrando um monte de coisa, tal, ele foi arrumando inimigos. E os registros mostram que ele, até mais jovem, ele também já queria ganhar um dinheiro com essas adivinhações vindas do pai. Ele adquiriu, né, esse hábito de tentar conseguir algum dinheiro assim. E imagina, mas não encontravam nada, e ele falava por adivinhações e tal, talvez os cavalos ele acertava, porque algumas vezes ele escondia os cavalos. Mas tudo bem, pulando isso aí, no decorrer todo da vida dele, ele foi arrumando muitos inimigos, e isso foi uma coisa ruim. Por exemplo, que nem a gente falou, ele não foi aceito lá na igreja, que ele ia, né, que ele tentou se filiar, porque as pessoas o acusaram de adivinhador, trabalhar com adivinhações ou coisas assim, e não queriam ele naquela igreja. Então, logo depois ele aparece, olha, imagina só, logo depois ele aparece com uma igreja. Imagina alguém, eu fico imaginando, porque acho que assim, se a gente trabalhar com a cabeça assim, a gente consegue compreender melhor. Imagina a gente vivendo naquele universo em que Joseph Smith estava, em que já era conhecido que ele era aquele tal do adivinhador, não encontrava nada, só falava e tal. Aí, de repente, ele aparece com uma tal história de uma igreja verdadeira, que só ali que ele estava falando é a verdadeira. Muitos caíram sim, né, nesse papo, mas muitos não. Já vinha, porque o caráter precede, entende? O caráter precede. Aí quando entra na poligamia, então, aí só fica ali quem realmente deu ouvidos, e ele era muito bom de papo, a gente já viu sobre isso. Né? Se eu não me engano, tem registros da Emma falando que ele era um orador nato, e ele era muito preciso com as palavras. E tem muita gente que é assim, vendedores são assim, né? Mas tudo bem. Se a gente for parar para ver, entrando um pouquinho no que realmente deixou mais marcado os mormons naquela época, que seria a poligamia. Por exemplo, Joseph Smith, ele era polígamo, não tem como negar isso. Ele possuiu, diz alguns registros, de 33 esposas e 44 filhos. Dos filhos não fala muito. O que eu estou falando aqui é alguns registros que foram encontrados de alguns historiadores. E falando sobre seus esposos, né, os registros que eu li que falam dos filhos de Joseph Smith, que ele teve vários filhos por ter várias esposas, então ele não estava casado com mulheres só para protegê-las, como um tio, fica aqui comigo na minha casa, não, por isso que ele teve vários filhos com ela, tá? Então os registros não oficiais da igreja falam isso, que ele teve vários filhos e aproximadamente 40 ou 44, tá? E ele costumava, né, foi um costume da igreja isso, até 1890, que é quando falou que parou com a poligamia na história da igreja. E vamos lá, a gente vai percorrer um pouquinho sobre isso. Olha uma coisa, um detalhe da poligamia que a gente não fala muito aqui e existe em registros de historiadores. E tem uma pesquisa que foi realizada por um historiador que se chamava Todd
Compton, se eu não me engano, ele está vivo ainda, ele é um historiador daquela época, tá? Não tenho certeza. Chama Todd Compton. Ele garantiu em todas as pesquisas que ele realizou sobre a vida de Joseph Smith que existiam de verdade 33 esposas de Joseph Smith, né, que ele teve durante a vida dele. E olha o dado que ele levantou preciso de idade. Havia uma quantidade maior dessas 33 esposas. Esse número é do que esse historiador levantou, tá? Havia uma quantidade maior entre essas esposas de adolescentes, tá? Então a gente pode entender qual o real motivo, sem ser envolvendo igreja, Deus nisso tudo. Qual que era então o real motivo de Joseph Smith querer praticar a poligamia? A atração sexual que pode explicar a sua tendência para a poligamia. Ele via a novinha, por que não? Eu gosto, e ele já estava com aquela coisa toda. Vocês viram como a igreja mórmon ela foi surgindo na ideia de Joseph Smith, das adivinhações? Se ele adquiriu uma certa fama por ser um adivinho, eu encontro as coisas, eu encontro tesouros por meu poder, lógico que ele não ia encontrando. Mas a fama espalha, aquele cara ali que adivinha as coisas e tal, e de repente ele aparece com uma igreja. A fama dele que precedia, né, tinha pessoas que poderiam ser adeptas a isso. Peraí, olha lá, aquele cara que fala que adivinha as coisas, que na verdade nunca acompanharam ele para ver que ele não encontrava nada, só a fama. Aquele cara que adivinha as coisas está falando que tem uma igreja. Aquela deve ser legal, porque ele adivinha as coisas, então deve ter uma igreja verdadeira ali vindo dele, né? Algo assim. Então ele foi criando adeptos. Está vendo como foi criando-se a ideia da igreja? Aí ele fez um monte de coisa, né? O livro de Mórmon, ele tentou plagiar alguma coisa ali, que a gente já sabe disso. O livro da Visão dos Hebreus, que tem até personagens com o mesmo nome. Né? Uma hora a gente entra mais a fundo nisso, tá? Mas muitos já falaram sobre isso, a Vânia, né? E vamos lá. Quando a igreja Mórmon vai explicar, isso eu já vi ele era da presidência de um templo. Olha só a complexidade e a importância disso que eu vou falar para vocês. Ele era da presidência de um templo, não vou falar para vocês quem é e nem qual templo. Mas uma vez nós estávamos conversando a respeito das esposas plurais de Joseph Smith de idade menor, né? Os menores de idade, por exemplo, como falou aqui nesse historiador, que a maioria das esposas eram de menor de idade. E quando você vai tentar perguntar isso para algum apologista forte da igreja, como uma vez eu toquei nesse assunto com um integrante da presidência de um templo, eles sempre falam, né, que não, é porque Joseph Smith ele estava seguindo os moldes dos velhos profetas do Velho Testamento. Vocês sabem que isso aí não cola mais, né? Falar que Joseph Smith ele estava praticando poligamia, até com a maioria, como esse historiador levantou, a maioria menores de idade. Vocês querem que as pessoas hoje em dia, 2023, né? Não sei quando você está ouvindo, às vezes está ouvindo em 2070, esse áudio velho guardado em algum lugar, mas vamos lá, estamos em 2023. Alguém vai, lógico, muitos vão acreditar, né? Mas quem realmente em sã consciência vai acreditar que nos anos de 1800, onde já tinha casamento monogâmico, leis, famílias estabelecidas e estruturadas, quem vai acreditar que Joseph Smith ele praticou poligamia só para ser igual profetas do Velho Testamento, lá do Arco da Velha, cara? Tá vendo como essas coisas precisam ser ditas? Não tem coerência. Lógico, quando a gente estava lá, eu fiquei por 4 décadas, a gente fica apaixonado por isso. Por isso que eu falo, se você ter uma visão desapaixonada da corporação Mórmon, você não cai mais nessa, né? Mas vamos lá. De acordo ainda com esse historiador, Todd Compton, ele deixou um registro que foi dito assim, eu vou ler para vocês aqui. É muito vasto o registro das mulheres que se prestaram ao concubinato, né, na vida de Joseph Smith, inclusive de nascimento de filhos com essas mulheres. Continua. Segundo informações, 44 crianças, isso é o número desse historiador, tá? Continuando. Segundo informações, 44 crianças têm comprovação
Quem tiver interesse em conhecer a relação dessas esposas, inclusive a história de cada um desses relacionamentos, basta consultar a fundo a história de Joseph Smith. Isso que eu li para vocês é do historiador Todd Compton, que ele deixou aí algumas informações a respeito disso, tá? E eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes fica muito superficial, sabe? Olha, Joseph Smith praticou poligamia, caramba, hein? Mas e aí os detalhes disso? E os detalhes dessas coisas que a gente está falando? Entende? Até pouco tempo atrás, enquanto eu membro da igreja, eu ainda estava caindo naquela história da carochinha, que Joseph Smith e Brigham Young estavam praticando poligamia só porque eles precisavam provar que eram profetas iguais do Velho Testamento. Meu pai do céu! Não tem cabimento. Uma visão desapaixonada da igreja mórmon. Só com a racionalidade, que eu acho que às vezes é importante sermos racionais quando a gente vai tomar alguma conclusão, né, de alguma coisa. Poxa vida, realmente só tinha esse jeito de ele mostrar que ele era um profeta igual do Velho Testamento? Praticando poligamia? Não seria legal ele profetizar algo que realmente poderia acontecer, como os profetas do Velho Testamento também faziam, e obedecendo à lei ao mesmo tempo? Mas não, precisa fazer todo esse fuzuê, toda essa coisa, acabou. Imagina, os registros que tem, que alguns historiadores encontraram da Emma, a esposa de Joseph Smith, é que ela gostava muito dele, por isso que ela nunca abandonou ele. Era uma mulher que era bem decidida na vida. Só que ela precisava assim, se manter com ele porque ela gostava, o sentimento falava mais forte. Mas os registros que foram encontrados, até alguns deles, vou ver se eu consigo encontrar para deixar na descrição também, registros de que a Emma era uma pessoa que vivia um inferno na vida dela pelo raio de Joseph Smith vindo essa história de poligamia. Cara, ela não gostava. Quando a igreja, Joseph Smith morreu e a igreja se dividiu, Brigham Young falou assim, não, eu pego algumas esposas de Joseph Smith e tal, e Emma, você quer ser minha esposa plural? E houve esse convite de Brigham Young para Emma Smith, para a esposa dele quando Joseph Smith morreu. Ela falou, eu não. Eu tive que aguentar poligamia. Nossa, ela não falou com essas palavras, mas os registros mostram, eu tive que aguentar poligamia todo esse tempo e vou ficar seguindo isso? E nem é o que Joseph Smith, meu marido, queria, que ele queria que o próximo profeta, a sucessão, fosse pelo filho dele. Aí Brigham Young, não, mas eu era o braço direito dele e tal. Aí acabou virando a igreja brigamita e a Emma Smith para lá. Poxa, que é isso? A gente tem que ver esses pormenores, para não ficar sempre só, às vezes, as pessoas, os apologistas da igreja, que vêm descer o pau em mim aqui, mas ele fica batendo só em poligamia. Não, eu tô falando os detalhes dela agora, cara, detalhes. Nem é só a grosso modo para falar assim, mas cadê detalhes? Pô, acabei de falar e citar um historiador, que você pesquisa, você vai ver o gabarito dele, as pesquisas, os estudos. Essas coisas precisam ser ditas, gente, sabe? Não tem jeito. E é isso, sabe? Mas tá bom. As pessoas que me ouvem aqui, eu acho importante a gente fazer um adendo, tá? Desculpa os barulhos externos, eu sempre falo isso para vocês, porque eu preciso fazer a gravação para vocês, porque eu tenho que bater um papo com vocês, é uma coisa que eu necessito, né? Eu gosto de bater um papo com vocês, meus amigos e amigas aqui do podcast. E às vezes eu estou fazendo a gravação onde eu consigo, né? Às vezes eu consigo gravar num estúdiozinho que eu tenho preparado, mas às vezes não, como hoje, tá? Mas vamos lá. As pessoas que me ouvem aqui e sentem que devem compartilhar alguma coisa, eu quero ressaltar a parte dos comentários no YouTube, que tem dado muito certo, e eu vou explicar por quê. Eu já falei para vocês que eu recebi algumas mensagens no Instagram de pessoas que falaram assim, olha, eu era membro da igreja, prestem atenção porque é importante o comentário, né, de vocês que me ouvem aqui no YouTube. Eu sei que você ouve no Spotify, a maioria é por lá, Google Podcast, mas quem está no YouTube sempre comenta, olha a importância disso. Uma pessoa, estou lembrando específico de uma mensagem no Instagram, que a pessoa falou assim, olha, eu sou membro da igreja, mas abri muitos olhos para essas coisas que você fala, e foi um comentário que eu li em um dos podcasts no YouTube que me chamou a atenção porque a pessoa passou algo semelhante como eu. Essa mensagem que eu recebi no Instagram
e mais algumas semelhantes a essa, me mostra que tudo que eu falo aqui, ó, tô falando quase 20 minutos agora para você, até agora. Às vezes você vai deixar um parágrafo de alguma coisa que você queira comentar, que é relacionado ou não, como você sobrepujou algumas dificuldades após o mormonismo, ou você está na saída da igreja porque pesquisou um monte de coisa e você tem algo a falar sobre isso, ou você é um membro da igreja, mas tudo bem, fala assim, eu não vou me identificar, mas eu preciso falar que eu concordo com muita coisa que vocês falam aqui nesse podcast por causa disso. Às vezes, todos esses comentários, as pessoas, quando vão estar ouvindo pelo YouTube, vão lá descendo, sabe? Ao mesmo, sabe quando você está ouvindo e desce assim, vai vendo os comentários? Às vezes as pessoas, isso pode chamar a atenção 1000 vezes mais do que um monte de coisa que eu estou falando aqui. Inclusive, ressalto a não acreditarem em nada. Apologista da igreja, olha o que eu estou falando. Não acreditem em nada do que eu estou falando. Só se você tiver o desejo de pesquisar por você mesmo, esse é um grande conselho que eu dou. Procure as respostas. Procure saber, só que o outro conselho que eu dou seguido a esse é olhe desapaixonadamente. Ah, mas o bispo falou que tudo na igreja é verdadeiro, então se eu pesquisar, eu já não vou acreditar em nada. Calma aí, só abre um pouco a mente na hora de você fazer as suas pesquisas. Quer começar por algo? Tem muitos materiais na descrição deste episódio lá no YouTube. Tá? Você já está no YouTube? Clique em descrição aí para você ver um monte de informação que tem. Começa por alguma delas. Foi assim que eu fiz. Falo que eu fico feliz por pelas coisas que eu encontrei. Fico por agora ter conhecido muito sobre a verdade da história. Mas eu fico triste porque é algo que eu me dediquei por 40 anos. E outra coisa que eu preciso falar para líderes que estão me ouvindo aqui, pessoas que gostam de me criticar, deixa eu ouvir o que ele vai falar. Sou da igreja, mas quero ouvir. Só quero que você saiba que eu entreguei 40 anos da minha vida para a igreja e não foi um dia que eu acordei e falei, pô, agora eu vou falar na internet sobre a igreja. Não foi assim. Foi através de pesquisas que me machucaram muito, porque o meu objetivo de vida era estar como um membro sempre, um membro fiel, seguindo as coisas, né? Mas as informações e as percepções de um monte de coisa que eu vi lá dentro também não vamos tampar o sol com a peneira, nem é só informação da igreja, né? Umas coisas que eu vi também não condiziam com tudo que me ensinavam e eu só juntei as duas coisas, tá? E eu sei que muita gente que me ouve aqui tá meio nesse caminho também por causa disso. Eu acho que hoje a gente navegou por alguns assuntos muito importantes, a gente tem falado muitas coisas sérias aqui, e quero agradecer as pessoas também que pedem assuntos para falar aqui. Se vocês acreditam que ainda conselho disciplinar é o campeão de assuntos que as pessoas querem ouvir aqui, e eu já falei, depois fiz uma parte 1 e 2, mas eu sei que causa muito interesse porque é algo que não é muito falado. Se você procurar, eu nem sei se tem tantas coisas no YouTube, por exemplo, as pessoas gostam de procurar muita coisa por lá. Conselho disciplinar da Igreja Mórmon, talvez apareça algumas coisas. No YouTube mesmo, se você digitar lá, faça o teste, né? Conselho Disciplinar da Igreja Mórmon. Vai aparecer o meu podcast ali, né? E talvez algumas coisas que tocam um pouco no assunto, né? Mas eu acho que são coisas que são válidas quando as pessoas pedem para falar sobre isso. Caramba, né? O Conselho Disciplinar é uma coisa que quem para ver... Mais uma coisa, né? Que se você parar para ver desapaixonadamente, você fala assim, pô, isso aí nem é meio humano, né? Tratar uma pessoa daquele jeito, porque ficam acusando e tal, e defendendo, a pessoa fica lá numa incógnita, né? Sem saber o que fazer, e no final dá um veredito, e todo mundo ali que estava descendo a lenha nela, depois no final dá um abraço, fica tranquilo, tudo vai dar... O que é isso? Parece aquele abraço da cobra, sabe? Meu pai do céu, tem coisas que a gente precisa tocar no assunto. Eu sei, eu vou falar mais a respeito disso, preciso comentar com vocês. Eu estava levantando na minha caixinha da mente, né, algumas experiências da missão também, que eu acho importante a gente trazer para cá. E eu vou acabar trazendo também, eu estava pensando aqui, algumas experiências realmente boas que eu tive na Igreja Mórmon, na época da missão, por exemplo. Só que as coisas boas que a gente coloca, né, por ter conhecido pessoas muito boas, sabe, realmente de bom coração. Só que a gente vai lá e coloca a pessoa, eu lembro até hoje
que a pessoa falou assim, poxa, eu estou bem com a minha... ele não era casado, sabe aquela história que tem que ser casado no papel para poder se batizar na igreja mórmon, que ainda é assim? E tinha uma pessoa que estava vivendo muito bem, só que ele não era casado no papel, tal, eles tinham estabelecido tudo, tal. E eu lembro que a gente fez de tudo. Pô, dá um jeito, casem no papel. Eram missionários, né? Isso é só uma experiência rapidinha, né? Entre as outras que um dia eu vou trazer para vocês aqui em outro podcast. Mas aí a gente falou, eu e meu companheiro, não, a gente dá um jeito, faz. Aí eles juntaram dinheiro, não sei de onde, uma família humilde e tal, mas eram muito felizes. Dava para ver isso, mas acabaram juntando lá um dinheiro e pagaram para poder fazer o casamento no papel para poder se batizar. E aí isso aí acabou. É interessante essas coisas, né? Aí eu vou falar isso agora, vou falar que é por causa deles mesmos. Mas sei lá. Eu lembro que eu continuei, fiquei 6 meses nesse lugar, né? Nessa área ali, trabalhando como missionário. Eles se batizaram, se casaram, né? Nem precisava. Eles falaram, cara, a gente não precisa casar, nós nos amamos desse jeito mesmo, tá bom. Parece que fazia mais de 10 anos que eles estavam juntos, mas fizemos, eles casaram no papel, juntaram o dinheiro que eles não tinham, se casaram. E depois de um tempo, isso é importante a gente falar, tá? Vou encerrar com essa historinha. Eles começaram a ir para a igreja e tiveram um cargo, sabe? Não tem aquele negócio aí, o bispo começa a dar cargo para um, cargo para outro. E, se eu não me engano, o homem, ele tomava café ainda, escondido. Porque ele era um hábito desde criança. Eu lembro que ele falava pra gente que a minha mãe me acordava, eu era nenezinho, quase criancinha, para tomar um copo de café. E ele falou que estava tentando aos poucos. E o líder, o bispo deles, fez isso. Entrevistaram um, entrevistava o outro. Né? Aquela história de bispo, né? Que hoje eu não odeio essa história de vou entrevistar para falar com o seu marido e depois eu falo com você e vocês não podem saber o que eu falo um para o outro. Eu acho hoje isso ridículo, tá? Se você é um bispo e faz isso, eu não concordo. Mas faz? Tudo bem, mas eu não concordo hoje em dia. Acho ridículo isso aí. Tanto é que essa experiência vai provar isso para vocês. E aí o bispo soube que ele toma café escondido. E ele entrevistou um dia a esposa desse homem, né? Se esforçaram para casar no papel porque a gente pediu e tal, e agora era membro da igreja porque a gente batizou e tal. O bispo, né? Isso aí depois foi porque ela mesma contou pra gente. O bispo falou para ela, parece que o seu marido ele toma café e tá difícil de ele largar esse vício. Olha só o que ele falou. Eu queria que vocês, por favor, guardem isso na mente e comente no YouTube ou mandem uma mensagem no Instagram para mim. Porque eu quero saber o que vocês acham disso. Se não só eu sozinho que estou muito crítico a esse assunto. Mas o bispo chegou para ela e falou assim, seu marido toma café e parece que está muito difícil de ele largar. Eu queria que você soubesse, olha só, eu queria que você soubesse, o bispo falando para ela, que tem bons homens dentro da igreja que podem ser seu marido e não tomam café e não tem nenhum outro problema. São fiéis, portadores do sacerdócio. Esse líder foi falando tanto isso na cabeça dela, que ela começou a discutir na casa dela. E um pouco antes de eu ser transferido, que eu fiquei muito tempo lá, eu acompanhei todo esse processo, a gente ainda visitava eles depois do batismo, toda essa história. A gente chegava lá, eu lembro que nós chegávamos para visitar eles estavam discutindo na casa. Mas o bispo falou que você não para, que você não toma café. Um dia a gente entrou no meio da discussão. Eles chamaram a gente, estavam discutindo. E eu perguntei, o que foi? Eu lembro que ela respondeu para mim, o bispo me chamou e falou que tem homens melhores lá dentro e meu marido nunca vai parar com café e algumas outras coisas que talvez ele não me conte. Olha só a discórdia, olha só as coisas que um líder da igreja mórmon falou para um casal. Aí me faz pensar assim, eu tenho experiências boas na missão por ter conhecido pessoas ótimas, como esse casal, esse homem, essa mulher. Mas tenho experiências tristes ao mesmo tempo de saber que eles estavam vivendo muito bem, nem estavam casados no papel há mais de 10 anos, felizes. Eles estavam felizes, eu conseguia ver isso no olhar deles. A vida deles era humilde, mas super feliz, eles se amavam. Entraram para a igreja, né, se casaram no papel, arrumaram dinheiro lá, que a gente fez eles fazerem e tal. Por favor, lava dinheiro, você tem que casar para poder batizar. Se batizaram. Bispo deu o cargo, né, trabalho, que eles não conseguiam se encontrar mais muito, né, porque eles trabalhavam e tinham que fazer as coisas da igreja. E ainda por cima, porque o homem ainda tomava um pouco de café, por causa que era coisa da infância, da mãe dele, era difícil parar com essas coisas.
O bispo chamou ela, a esposa, e falou isso para eles aí. Tem bons homens que não tomam café na igreja. Bispo que fez isso. Eu sei que... Não sei, na verdade, se você me ouve aqui. Eu só quero que talvez essa mulher e esse homem, que espero que estejam juntos hoje, não deixou a igreja atrapalhar a vida deles, embora que... Tá vendo um caso que eu me arrependo de ter levado a igreja na vida de alguém? Foi esse casal aí. Porque eles estavam tão bem sem a igreja, mas a gente foi lá, bater no raio da porta deles, falar desse raio, dessa história de Joseph Smith toda, para levar para a igreja, para arrumar briga para eles, o bispo. Bispo, se você me ouve aqui, você, se ainda estiver vivo, né, você que é bispo e me ouve, e foi o responsável por ter falado essas coisas para essa mulher, porque se foi você, você vai lembrar. Eu tenho uma coisinha para falar para você, como eu já mandei alguns tipos de recado para algumas pessoas aqui. Eu quero que você saiba que você foi um canalha, um crápula. É isso que você foi. E se você continua com essa mesma atitude depois de todos esses anos, eu quero que você saiba que você então continua, não era só lá, continua sendo um crápula e um canalha. Onde já se viu separar famílias? Lógico também, né? Joseph Smith fazia isso lá atrás. Mandava um homem para a missão casado. Tem isso aí em histórias, até na igreja. Em histórias oficiais da igreja. Aí quando o homem ia para a missão, ficar um tempo, porque Joseph Smith mandou e a esposa dele ficava, às vezes ele gostava da esposa, pegava ela como esposa plural. Quando o cara voltava da missão dele, a esposa dele já estava casada, mas o que ele vai falar? Já volta como um soldadinho, vê o profeta falando a Deus que mandou, tal. Já destruiu uma família ali. Então esse bispo estava fazendo praticamente, destruindo famílias também. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam disso, dessa história. Me dói só de lembrar. Mas você se arrependeu, tal. Gostei muito da missão porque conheci pessoas boas, mas me arrependo de histórias como essa. Que as pessoas estavam super bem felizes, eu fui levar o raio de uma corporação que estavam quase dividindo eles, separando um casal que estava super feliz. Porque entrou o raio dessa corporação na vida deles. Aí eu falo dessa forma, todo mundo fala assim, mas caramba, hein, olha que energia que você fica falando na igreja, que nem alguém comentou esses dias, que pode estar me ouvindo aqui agora, nunca vi alguém falar com tanta energia, porque não foi o seu bispo que chamou você e começou a falar um monte de coisa para sua esposa ou para o seu separado para tentar divorciar vocês? Arrumar um outro homem, no caso desse homem, né, toma café desde criança, tem homens melhores que seu marido que não toma um café na igreja. Que direito ele tem de se intrometer? Então você que fala isso para mim, eu nunca vi alguém falar com tanta energia sobre a igreja dessa forma, eu quero que você saiba por causa de canalhas como esse bispo que eu tô falando para vocês. Comenta aqui então você, mais um comentário, se você que comentou esses dias aí no YouTube, que falou para nunca vi alguém falar com tanta energia, né, da igreja. Comenta então o que você achou desse maravilhoso bispo, o pai da ala que tem um manto sobre as costas dele para cuidar de todo mundo. Ele falando isso para essa mulher. Tem homens melhores que seu marido que não tomam café, que podem ser seu marido, né? Falou para ela. Comenta então, vai lá. Eu tenho certeza que o seu argumento vai ser de Deus, né? Porque o meu não. O meu eu já sou... Eu, Paulo do Ormo Óbvio, eu já tô com o diabo no corpo, larguei da base pra você, tudo isso aí, eu sei disso, obrigado pelo seu desejo pra mim. Mas vamos lá, vamos ver o que você fala, comenta aí. Eu quero que você fale da história desse bispo. É que ele foi infeliz. E quantos tem desse que você não sabe por aí? Então não me vem com passadinha de pano, porque não cola mais. Comigo não. Pessoal, isso aí me deixa realmente revoltado, uma história, só de lembrar que eu uma vez bati na porta desse casal e interferi a vida deles, colocando o raio dessa corporação na vida deles, quase se divorciaram e eu não sei como estão hoje. Se vocês estão me ouvindo, me reconheceram aqui, que eu fui o missionário que bati na porta de vocês, espero que vocês estejam bem, me desculpe por ter levado essa corporação para vocês, que quase acabou com o casamento. Espero que não tenha acontecido isso. Chega por hoje, pessoal. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.